Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos casais do ECC, queridos casais da Pastoral da Família, estamos aqui mais uma vez neste final de semana para refletir a Palavra de Deus com a finalidade de inspirar-nos a viver uma espiritualidade conjugal, uma espiritualidade familiar. Quero rezar, compartilhar com vocês dois textos. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25 e Mateus capítulo 19, versículo 4 a 6. O primeiro texto diz assim: E o Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só, vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e apresentou-os ao homem para ver como os chamaria. Cada ser vivo teria um nome que o Senhor lhe desse. E o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas não encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez vir sobre o homem um profundo sono e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. E o homem exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada humana, porque do homem foi tirada. Por isso deixará o homem o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e sua mulher estavam nus, mas não se envergonhavam. O segundo texto, Mateus 19, 4 a 6. Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e disse: Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. O que esses textos dizem? O primeiro texto narra a criação da mulher, sendo dada como um dom e presente para o homem. Diante da mulher, o homem consegue se expressar e esta mulher se torna uma auxiliar para ele. Em outras palavras, a presença do próprio Deus. Esta palavra auxiliar não pode de forma alguma ser entendida como uma pessoa de segunda categoria, não. Porque no Antigo Testamento a palavra auxiliar é utilizada muitas e inúmeras vezes para se referir ao próprio Deus. Então, a mulher seria um sinal visível de Deus na vida deste homem, de Adão. E o Evangelho, por sua vez, nos mostra justamente Jesus corroborando com isso, dizendo que a união do homem e da mulher é uma união desejada desde o princípio por Deus. Homem e mulher se unirão, se tornarão uma só carne. E é aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Não deve separar. Né? O que esses textos nos dizem, queridos casais? Esses textos nos ensinam, portanto, que esta diferenciação entre o homem e a mulher, aquilo que a igreja chama de complementariedade dos sexos, isso é um dom de Deus, é querido por Deus. É como se o homem só conseguisse de fato se desenvolver como homem se estiver numa relação com uma mulher. Não precisa ser necessariamente uma relação de casamento ou uma relação sexual, não. Mas o ser humano, o homem, ele só se realiza enquanto homem, se define enquanto homem, na medida em que ele convive com uma mulher. Então, esta diferenciação, ela é bíblica, ela é querida por Deus, ela é bela. Além do mais, o texto bíblico diz, através desta alegoria de tirar a costela de Adão, nas nossas traduções, mas no hebraico se pode entender também que Deus pegou a metade de Adão e desta metade de Adão fez Eva, né? Ou seja, de que a mulher não é para estar aos pés do homem e nem acima do homem, mas é para estar ao lado do homem. Ambos devem ser companheiros, possuem igual dignidade, devem estar um ao lado do outro sempre. E além disso,
e agora falando especificamente para o sacramento do matrimônio, para aqueles que são casados, Adão só consegue se expressar diante de Eva, diante da mulher que lhe foi dada. Diante de toda a natureza, diante de toda a criação, ele não consegue expressar a sua interioridade. Isso talvez para nos ensinar que hoje a pessoa ao qual o esposo deve abrir o seu coração, expressar a sua interioridade é sobretudo para com a sua esposa. A mesma coisa, vice-versa, para a esposa. A pessoa a qual ela deve expressar, abrir a sua interioridade é para o seu esposo, sobremaneira. É diante dele, diante dela, que devem abrir os seus corações e haverão de se realizar, amadurecer enquanto pessoas humanas. E se nós cremos que Jesus nos revela a vontade de Deus, se Jesus é a presença de Deus na terra, no Evangelho vimos Jesus corroborando isso que está no Gênesis. Então esta união bonita entre o homem e a mulher, a constituição de uma família, é um dom querido por Deus, é vontade de Deus. Deus não quer que o ser humano padeça da solidão. Deus quer que o ser humano conviva numa família. E os dois se tornarão uma só carne. Por quê? Porque aquilo que Deus uniu, o homem, o ser humano, não tem, de fato, o poder de separar. O poder de separar. E aqui não me entenda, meu querido irmão, apenas do ponto de vista legal, jurídico, canônico da igreja. Não. Quando Deus, de fato, derrama sua graça, o seu amor no coração do casal, a experiência da convivência conjugal, do amor conjugal, se torna um sacramento, se torna um sinal do amor de Deus, que é sempre eterno, que nunca acaba e que não tem fim. Esta é uma realidade muito bonita, presente em inúmeros casais que de fato se abrem para a graça de Deus através de uma vida de oração pessoal, uma vida de oração conjugal e uma vida de oração sacramental comunitária, participando aos finais de semana da Santa Missa para escutar a palavra de Deus e se alimentarem da Santa Eucaristia. Então, quando o casal de fato se abre para Deus, o próprio Deus de fato se torna o amor entre aquele casal. E aí poderão vir inúmeras dificuldades, tribulações e problemas, mas este casal não haverá de se separar, porque o próprio Deus de fato os uniu. Então, é um entendimento muito mais mistagógico, misterioso e sacramental do que simplesmente um casal se aturar porque fizeram uma promessa, fizeram um juramento. Né? O próprio Papa João Paulo II dizia na Familiares Consórcio que é um verdadeiro milagre um homem e uma mulher conviverem juntos por toda a vida. E se é um milagre, só pode ser porque Deus age. Só Deus é que faz o milagre. Então, quando o casal verdadeiramente serve para Deus, Deus pode conceder de fato esta graça, de apesar de serem completamente diferentes, se completarem. Apesar de serem completamente distintos, se amarem. Apesar de serem completamente diferentes, eles se complementam, se crescem e se realizam numa convivência bela, numa convivência mútua. Que você possa pegar esses textos, Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, e Mateus capítulo 19, verso 4 a 6, você, enquanto casal, rezar mais uma vez esses textos, fazer a leitura orante desses textos e agradecer a Deus por ter te feito homem, por ter te feito mulher, por ter te dado este esposo, por ter te dado esta esposa, para ser um sinal e presença dele em sua própria vida. E ao conviver com ele, você se realizar enquanto homem e mulher, se tornando uma pessoa adulta e madura no seu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.